Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Põe lá, Davizão. Isso. Aleluia. Que diz assim. Amém? Vamos lá? Que nos diz assim. Acompanha lá, Davi. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Mais um, Davi. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Amém e amém. Podeis tomar os vossos assentos. Nós estamos, Thalisson, numa empreitada de pregar sobre os apóstolos. Baixa só um pouquinho, Davi. E nós já falamos sobre Pedro, sobre Felipe, não foi? Não foi, Pedro? Pedro, Felipe, e agora sobre Tiago. Vamos ver se chega aos 12, né? Faltando assim alguns cultos, vai demorar mais tempo, né? Uns 2 anos, talvez. Mas, de certo que cada um deles a gente toma um tempo aí de 3 cultos de ensinamento, 3 sábados. Aí demora, né? Bastante, né? Se fosse cada culto um, dava 12, certinho, né? Mas aí a gente tem alguns temas, não dá para exaurir todos em um só culto, aí a gente se estende para outros cultos mais. Esse aqui já é o 3º culto e eu quero concluir hoje. E nós estamos falando sobre Tiago, aí de Atos dos Apóstolos 12, que foi morto à espada. A saber, dos apóstolos, Tiago foi o primeiro mártir. Vocês sabiam disso? Que dos apóstolos ele foi o primeiro a ser morto? E talvez isso deva ter contribuído a sua maneira impetuosa. Acredita-se, isso aqui é um dado interessante, 14 anos depois da morte de Jesus Cristo, ele foi morto. 14 anos depois da morte de Jesus Cristo, Tiago foi morto. Perseguido, como vocês bem ouviram e leram aí o texto que nós vamos abordar. E eu já disse isso e quero mais uma vez dizer que a importância de conhecer grandes personagens da Bíblia, como os apóstolos, é porque a doutrina que fundamenta a igreja é a doutrina apostólica, não é isso? A Bíblia diz que a igreja crescia na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos, né? Então a doutrina apostólica é uma doutrina baseada naquilo que Jesus instruiu, naquilo que o Senhor Jesus deixou como base para o nosso desenvolvimento espiritual. Tiago é um personagem bíblico que foi chamado por Deus. Jesus o chamou, orou a Deus e Deus instruiu Jesus a chamar. Tiago, por sua vez, faz parte desse núcleo de homens escolhidos por Deus para fazer a obra do Senhor. Nós sabemos também que Tiago, ele era irmão de João. Ele era irmão. Assim como Felipe era irmão de Pedro, Tiago era irmão de João, que compunha o primeiro escalão dos discípulos mais próximos, dos apóstolos mais próximos de Jesus Cristo. Nós falamos no culto passado, abordamos a personalidade de Tiago. Tiago, ele era um personagem que ele agia com ardor. Ele desejava, ele queria, ele se voltava a
rogar a Deus, a pedir a Jesus Cristo que deixasse, que permitisse que ele fizesse algumas coisas que o Senhor Jesus não aceitava. Do tipo, rogar a Deus para que o Senhor descesse fogo do céu sobre os samaritanos e os consumissem e os matassem. Quando os samaritanos não quiseram dar hospedagem para Jesus Cristo, ele disse: Senhor, deixa que eu rogue, permita-me que eu rogue para que desça fogo do céu e consuma esses samaritanos. E Tiago, ele tinha essa natureza, essa personalidade, que por sua vez depois foi moldada. O Senhor Jesus usou do seu tempo para trabalhar a personalidade de Tiago. Devo destacar aqui aos irmãos, e que isso fique bem entendido: a tarefa mais difícil que existe, é mudar a natureza do ser humano. A forma como nós somos criados, a maneira como nós nos relacionamos na sociedade interfere diretamente na natureza, na personalidade de cada um de nós. Portanto, mudar isso, por mais que tenham técnicas, né, da área médica, da área da psicologia, da psiquiatria, só Deus, Pedro, só Deus pode mudar a natureza, a personalidade do ser humano. Só Deus. Só Deus. É interessante isso, que por mais que a área médica avance e desenvolva planos para cooperar na transformação, na mudança das pessoas, de verdade, só Deus é que pode realmente mudar. Nós já falamos sobre isso, que assim como as fábricas que têm os seus veículos, aparelhos celulares e por aí vai, tem o seu manual, o manual prático da vida humana é a Bíblia, a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nada mais. Eu tenho um exemplo, só para que a gente possa entender do que nós estamos falando, que me veio à mente aqui agora, e é um belo testemunho. É bem provável que depois ele assista o que eu vou dizer aqui, que a Keila deve se lembrar também muito bem, que, vejam só, eu tenho um tio, e o nome dele é Onésio. Eu já falei isso aqui talvez para vocês. E a minha avó e meu avô oravam intensamente por ele. Ele sempre foi e é uma pessoa de um bom coração, porém distante de Jesus, e como é propriamente daqueles que se distanciam do Senhor Jesus, estava numa terra distante, vivendo dissolutamente, e vocês estão entendendo. E ele, nordestino, cearense, casou-se com uma mineira. O nome dela é Suelisa. E a gente olhava para a Suelisa, talvez aquele vai se lembrar disso, e dizer: como que essa mulher pode ser tão, como diz lá em Minas Gerais, tão boba, né? Como pode ser tão boba assim, né? Porque para o homem distante de Deus, que vive dissolutamente, na verdade, só quem sofre é as esposas, né? E era mais ou menos isso. E ela sempre insistia, isso virou até chacota. As pessoas até riam. Ela dizia assim: ah, que boba que nada, meu filho, eu estou orando. E a gente, tu lembra disso, cara? E a gente olhava assim e dizia, eu vou ouvir várias vezes as pessoas dizendo: você que está orando nada. Você nem ora, Suelisa. Ora, eu estou orando, bobo, eu estou orando. E às vezes a gente estava lá, churrasco, muita gente e tal, aquela coisa. E ela, eu estou indo ali. Tinha um cadetezão, desses cadetezão antigão. Ela pegava o cadete, tampa a igreja, ia embora para a igreja. Daqui a pouco ela voltava. E realmente ela nunca desistiu. Sempre orando. Aí aconteceu alguns episódios, para encurtar a história, episódios sérios de perda, que nós perdemos ele perdeu um filho assassinado, e eu perdi um primo, que ele era meu primo Mateus, e o Mateus
foi alvejado de alguns tiros, foi para o hospital. A irmã dele orou por ele no hospital. Ele disse: eu quero aceitar Jesus. O Mateus aceitou Jesus e aquilo abalou a família inteira. E o meu tio entendeu que ele precisava voltar da terra distante de onde ele estava vivendo dissolutamente. E ali, em seu retorno, onde se cria que era impossível daquele homem mudar, só para vocês entenderem, para a glória de Deus, ele foi consagrado a diácono lá em Bom Despacho, em Minas Gerais, e está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Alguns amigos que eu conheço bem disseram uma vez para mim, ele disse assim para mim: rapaz, eu não entendo como é que Deus mudou tanto o Onésio. O camarada não queria saber de Deus e hoje é salvo pela pessoa bendita. O que aconteceu? Aquele que conhece a natureza, aquele que conhece a personalidade, aquele que conhece a psique do homem, vai lá, transforma, muda, e as pessoas ficam boquiabertas sem entender como é que Deus pode fazer algo tão maravilhoso na vida de uma pessoa que ninguém se interessava, não é isso? É assim que Deus faz. E Tiago, ele, da mesma forma como todos nós já falamos, porque o tema central dessa mensagem é homens comuns com um chamado incomum. Tiago era extremamente comum e tinha os mesmos problemas e defeitos que muitos de nós. Foi também chamado, assim como você foi chamado, assim como nós fomos chamados, para ser moldados por Jesus Cristo, para ser transformado por Jesus Cristo, porque ele precisava de algo que somente Deus, através de Jesus Cristo, podia realizar na vida dele. Isso é maravilhosíssimo. Entender que Deus, ele nos chama porque sabe que existe em nós características aproveitáveis, e aquilo que não é aproveitável, Deus, Jesus Cristo, se apraz de mudar, de transformar. Eu esqueci agora o nome da esposa do Thales, como é, Thales? Lorena, sim. A irmã Lorena olha assim pro Thales assim, e talvez diz: quem te viu, quem te vê, né, bichão? A transformação que Jesus já fez, né, irmã Lorena? A transformação que Jesus já fez. A maneira poderosa como o Senhor Jesus já nos transformou. Já chegamos até aqui exatamente por causa dessas mudanças que só Ele pode operar. E aqueles que querem, que desejam essa mudança, recebem essa santa transformação de Jesus Cristo. Tudo isto para a glória de Deus Pai. Aleluia. E falando sobre isso, Tiago, ele tinha um problema no seu caráter, um problema sério que é evidenciado pela Bíblia. E eu acho interessante que esse problema, não sei se quando eu li o versículo vocês vão se lembrar, mas esse problema do caráter de Tiago é um problema que é um problema avassalador que alcança as igrejas. As igrejas, de um modo geral, estão passando, estão sofrendo com esse gravíssimo problema que Tiago sofreu, que foi mudado por Jesus Cristo, que foi corrigido por Jesus Cristo, e que hoje a gente percebe, sem nem fazer muito esforço, nota tão claramente essas coisas no meio da igreja. E eu digo para vocês com toda sinceridade, esse singelo moço que vos fala, para vocês entenderem o que é que eu estou dizendo, eu nasci e me criei no Evangelho. Eu nasci num lar cristão. Meu pai, pastor, quando eu nasci, meu pai já era pastor e pastoreava a igreja já há muitos anos. Desbravador. Abriu igrejas, abriu trabalho, fez o papel de um apóstolo, desbravador por onde passou. Em lugares que não tinha um crente, ele foi lá e evangelizou e fez a obra de Deus. Eu sou afiliado a
uma convenção das Assembleias de Deus, que é a convenção de número 1, a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Fui consagrado com 21 anos de pastor. E deixa eu dizer para vocês uma coisa, não existe, eu falei um pouco do meu currículo para dizer o seguinte para vocês, não existe estrutura capaz, suficiente de suportar, de aguentar em qualquer lugar do mundo uma igreja que tem esse mesmo problema de caráter que tinha Tiago. Quando a gente ouve falar dos apóstolos, pensam que eles nasceram iluminados e que alguma coisa desde o seu nascimento favorecia eles e que eles foram escolhidos porque eram super bons, porque não havia defeito, porque não havia problema. Isso não é verdade. Os apóstolos possuíam conflitos internos e interiores que fazia com que Jesus dedicasse, redobrasse a sua atenção para obter, extrair o melhor de cada um deles. O melhor de cada um deles. Não pense que nós estamos aqui na igreja e estamos aqui porque somos bons, não. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus, primeiro, Ele tem um amor incalculável por cada um de nós, mas também porque Ele sabe que nós precisamos de transformação diária. Diária. E você quer que eu lhe diga para aquele que se julga santo e melhor do que os outros? Você quer que eu diga, se tem alguém aqui esta noite que tem esse problema, que se julga santo, olhe bem para cá, olhe bem para isso, que se julga santo e melhor do que os outros, quer que eu lhe diga qual é a diferença do santarrão para aquele que a gente considera menos santo? Sabe qual que é a diferença? É que o que a gente considera menos santo, a gente conhece as fraquezas e os erros dele. E o que se julga santarrão encobre os seus pecados e por isso ele se considera melhor do que o outro. Sabe qual é a diferença entre aquele que pecou e aquele que acha que não peca? É que o que pecou, o pecado dele é conhecido, e o que se considera santo, o pecado dele ainda não foi descoberto. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele diz: aquele, pois, que está em pé, faz o quê? Olhe para que não caia, cuide para que não caia. Aí está, é a palavra de Deus que está dizendo. E eu fico olhando, eu fico, sim, sabe, observando a maneira como as pessoas agem dentro da igreja, querendo estabelecer critérios de diferença. Critério de diferença, onde parece que existe uns que são melhores, mais santos do que os outros. Tiago sofria desse problema. Ele tinha um probleminha semelhante a esse. E o que leva a pessoa... É interessante, né? Eu dizia isso para a irmã Keila esses dias atrás. É da natureza humana. Perceba isso aqui. Quando... Eu não sei se alguém já viu. Quem já viu, até evitou ver, né? Mas a gente costuma andando por aí ver cada coisa, cada cena, né? Vou começar assim, do tipo, um cara assim que tem esse corpo atlético, né? Né, Thales? Aí ele veste aquelas calças que elas são coladas de cima até embaixo. Não é assim, né? Veste aquela calça colada de cima até embaixo. E ele já é um cara que está mais ou menos aí com essa idade, 40, 50 anos, e ele quer ser um playboyzinho ainda. E você olha para essa figura, cruza os braços e diz: não é possível. Que cena, né? Que cena é essa? Olha só para você ver. E fala e quer falar, o corte de cabelo dele é ainda um corte de cabelo de alguém que quer ser playboy, e você olha assim, o jeito dele de falar no meio da turma. Ele ainda não se ateve à verdade de que ele já é um cinquentão, um quarentão, e que já não dá mais para essas
essas coisas, né? Ou quando você vê aquela mulher, né, que é fortona, com short bem curtinho, aquele bucho maior do que o meu de fora, e a gente olha assim, mas que criatura é essa, meu Jesus? Da onde isso saiu? Será que isso não tem bom senso, pudor para olhar e dizer assim, caramba, eu não como é que diz? Eu não cabo nisso, como é que diz? Como é que diria corretamente? Como é que diz? Vertigem quer usar P. Vertigem, isso, irmã, vertigem quer usar P e ela não se atém à verdade que ela não cabe naquele negócio, mas ela está andando. Eu pergunto para vocês, essa mulher e esse homem que saem assim de casa, elas se vertem, se olham no espelho e dizem assim, olha como eu sou ridícula, olha como eu sou horroroso, olha que coisa feia aqui diante do espelho. É assim que elas fazem? Não. Pelo contrário, essa pessoa sai de casa olhando assim, diz, rapaz, eu estou arrasando, hein? Olha aí, caramba! E ela vai passando, e ele vai passando, e as pessoas vão olhando, e aí ela vai e ainda diz assim com o senhor, estão me olhando, tá vendo aí, ó? Estão me olhando, eu estou arrasando. Veja só como é que eu estou. Está todo mundo me olhando, por onde eu passo, está todo mundo me olhando. Olhando por causa do ridículo que você está deixando por onde passa. Por causa da maneira ridícula. Como você se veste, como você age, como você é. Mas na cabeça dele e dela, eles estão bem, está tudo perfeito, correto, como tem que ser. Por quê? Vou dizer para vocês por quê. Porque é da natureza humana se autoproteger. A natureza humana se autoprotege o tempo todo. Por isso, o julgamento que você faz de você mesmo é perigoso. Quer que eu prove para você? Jesus Cristo, vocês acham que Jesus sabia ou não sabia quem ele era? Ele tinha consciência de quem ele era? Tinha ou não tinha? Tinha. Primeira vez, foi Deus o Pai que disse para ele, este é o meu filho amado em quem me compraz. O Senhor falando, o Deus Todo-Poderoso falando a respeito dele. Não era ele falando dele mesmo. Era Deus o Pai dando testemunho dele. Depois ele perguntou para os discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele não queria partir dele mesmo o discurso de quem ele era. Ele queria saber da boca dos outros. Tipo, a irmã Lorena se verte e diz, tá, disse aí. É o julgamento dele. Prova que quando elas se vertem, eu não sei se acontece isso, a gente ganha o dia, para não dizer a noite, quando o homem vai e diz, nossa, hein? Nossa, você está perfeita. Elas ficam felizes, porque elas querem ouvir um julgamento que não seja somente o dela, assim também somos nós. Mesmo com essa barriguinha, essa protuberância, quando a gente veste lá uma roupa, ela diz, olha aí o bichão, hein? Estou te falando. É mais ou menos assim. O julgamento que as outras pessoas fazem da gente é importante. E Jesus perguntou porque queria saber o que era que os outros achavam dele. E aí compararam Jesus com quem? Com a escória? Não, disseram, rapaz, estão dizendo por aí que tu é Elias. Só o profeta do fogo. Não, outros estão dizendo aí que tu é João Batista. Tratou de esteira de Deus, descia a lenha, era poderoso, não refrescava para ninguém, ou descia o cajado e as pessoas iam atrás dele. Comparação boa. Aonde você quer chegar, pastor Sócio? Quero chegar no seguinte, a gente faz um julgamento da gente mesmo, acha que, segundo o nosso próprio julgamento, é exatamente isso que nós somos, mas não entende que não é exatamente nada daquilo que nós dizemos que somos. Porque nós precisamos revelar a nossa natureza, assim como as árvores revelam a sua natureza através de quê, irmãos? Através de quê que as árvores revelam a sua natureza? A natureza da árvore que produz manga. Ela é um pé de manga, porque ela produz, a natureza dela é essa, é de produzir manga. Limão produz limão, é da natureza de produzir limão. Assim somos nós. A gente faz uma avaliação daquilo que nós somos, mas quando vamos para a nossa produção, é totalmente disforme, contrária àquilo que nós estamos dizendo que somos. Tiago sofria desses problemas.
E você sabe aonde isso leva o camarada? Sabe, Thales, aonde é que isso leva o homem que tem um conceito elevado de si mesmo? Sabe o que é isso? Ter um conceito elevado de si mesmo. Quem tem um conceito elevado de si mesmo, ele vai viver em busca de posições. A pessoa que se conceitua acima daquilo que ele realmente é, vai fazer ele viver inteiramente em busca de posições. Ele não se preocupa com ninguém, na verdade. Ele se preocupa com a posição que ele deseja. Ele não se preocupa com obra de Deus, coisa nenhuma. Ele se preocupa com a posição que ele quer. Ele não se preocupa com a família. Você já viu como é que é o negócio? Eu acho interessante. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Aí eu falo isso para os meus filhos, né? Abner, presta atenção que está na Bíblia. Honra o teu pai e a tua mãe. Ah, olha que legal, né? Olha aí o Pedro até baixa a cabeça. Meu Deus, olha aí que coisa, né? Mas você já viu alguém ser honrado sem o devido merecimento? Me mostre aonde é que entra a honra sem o devido merecimento. Como é que a gente vive em busca de posições e não busca o devido merecimento? Como é que o camarada quer ser honrado pela mulher e não busca o devido merecimento? Como é que a mulher quer ser honrada pelo marido e não busca o devido merecimento? Como é que nós queremos ser honrados por Deus e não buscamos o devido merecimento? Tiago sofria desse problema. Ele queria ser honrado, mas não sabia como é que você é honrado diante de Deus. Estúpido. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 20. Para começar o negócio. Agora faz que nem o Silas Malafaia, né? Vai começar a ficar bom agora, né? Mateus capítulo de número 20. Ei, Davi, versículo 20. Põe lá para nós. Olha o que diz o texto. Isso aqui está falando deles. Está falando de dois deles, Tiago e João. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. Sabe quem era essa mulher aí? A mãe de Tiago e João. E o nome dela era Sulamita. Veja só. Eu acho interessante. Olha lá como diz, ó. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos. Aí eu acho maravilhoso isso. Adorando. Eu acho maravilhoso. Olha que chegada. Adorando e fazendo-lhe um pedido. Inteligência. Muda lá, Davi. Veja o que o Senhor Jesus disse. E ele, que ali é Jesus, diz-lhe: o que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Olha lá. Olha para cá agora. Depois nós continuamos. É interessante como essa mãe estrategicamente se aproxima de Jesus Cristo, adorando. Ela vem adorando a Ele, adorando, para fazer um pedido. E a maneira como Jesus trata ela mostra que o Senhor Jesus percebe que a causa e o motivo da sua adoração não era legítima, porque ela estava adorando
porque tinha um pedido. E o texto diz assim, está escrito ali. E ele diz-lhe, o que queres? Ele sabia que toda aquela adoração ali por trás tinha alguma coisa que não era o reconhecimento da divindade de Jesus Cristo. Como é maravilhoso. E ela logo manifesta o motivo verdadeiro pelo qual ela está adorando a Jesus Cristo. E ela diz, permita que estes meus 2 filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Pode passar, Davi, mais um. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Olha lá. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. É interessante, eu acho interessante. Essa história ela é bem traduzida aos dias de hoje. O Senhor Jesus diz, olha, Thales, Jesus detalha para eles a seriedade daquilo que eles estão pedindo, dizendo que esse negócio de se sentar à direita e outra à esquerda, que seria ser honrado, só tem um caminho, que é o caminho do cálice do sofrimento. E mesmo Jesus detalhando, porque isso não era claro na mente deles, ele diz, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles, sem nem entender, discernir a seriedade desse negócio, diz, podemos. Você já deve ter visto esse filme, né? Você já deve ter visto esse filme. Você pode perceber que as pessoas que têm menos entendimento daquilo que devem fazer para Jesus, em se tratando de igreja, ou seja, as pessoas menos preparadas são as que mais querem. São aquelas que sempre estão dizendo, não, eu posso, tá lá, podemos, vocês podem ser submetidos ao cálice do sacrifício, do sofrimento, com que eu vou ser submetido. Sim, podemos. Sem nem pensar, sem nem entender, sem nem compreender. E nós somos poucos aqui, dá para contar nos dedos, não dá mais do que 10 dedos da mão. E o David é o dirigente da congregação. E poucos como somos. E a senhora é a esposa do dirigente da congregação. E poucos como somos. Eu acredito, talvez, eu possa estar certo. Como tem sido árduo essa tarefa? Sim ou não? Sim ou não? É árduo? E somos poucos. Se nós não entendêssemos que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás, eu acredito que, sei lá, de repente, quem sabe, já tinha passado o bastão, porque é árduo. Se eu faltar, eu sou só um cooperador na igreja. Eu estou aqui só para cooperar. Se eu faltar, eu sou só um cooperador. Mas se o dirigente da congregação faltar, ele é o dirigente da congregação. É como um avião pousado numa pista que precisa decolar e um passageiro que falta, ele fica para trás. O piloto decola e vai embora. Mas se o piloto da aeronave faltar, o avião não tem como decolar. E isso revela o caráter do serviço que nós estamos fazendo para Deus, porque é um cálice de sofrimento. Mas assim como Tiago, que queria burlar o sistema para chegar a lugar que ele não tinha direito, e Jesus Cristo mesmo vai dizer isso, não entendia o que significava se sentar à direita e outra à esquerda, mas ele queria. Agora, por que ele queria? Eu vou dizer para você por que ele queria. Lá em Mateus, capítulo 19, vai lá da visão, e depois tu volta de novo ali daquele. Mateus capítulo 19, 27 até o 28, o texto diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 27 diz assim: então
Pedro respondendo, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Mais um. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tu está vendo ali? Foi aquilo ali que despertou o desejo de Tiago e João de um estar à direita e outro à esquerda. Olhe para cá, por quê? Por quê? Por que que eles queriam sentar um à direita e outro à esquerda? Porque Jesus tinha prometido. E já tinha dito, garantia de Jesus para eles, que eles se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí eu pergunto para vocês, isso na cabeça de um emocionado é suficiente? Isso, sentar em 12 tronos na cabeça de um emocionado é suficiente? Não, ele quer mais. Na cabeça de uma pessoa que não tem entendimento, que é cego, que é inepto, é suficiente para ele? Não. Ora 12 tribos, ora 12 tronos. Por que? E se o meu trono for o último trono? Não, para mim não basta que eu receba um trono, basta que o meu trono seja do lado do trono de Jesus Cristo. Pastor Gilberto Marques de Souza faleceu, acho que há 2 anos atrás. Foi pastor presidente da Convenção do Estado do Pará com Miadepa durante muitos anos. Aí antes dele morrer, uns 2 dias antes, ele teve um sonho e contou isso numa reunião do círculo de oração. Ele foi, chegou na igreja, o círculo de oração estava reunido, a presidente do círculo de oração disse: está conosco o nosso pastor e nós queremos permitir que ele nos dê uma palavra. Ele disse: eu vou contar um sonho que eu tive. Eu tive um sonho que o Senhor arrebatava a sua igreja. E no arrebatamento um anjo vinha e entregava um cartãozinho brilhante assim, pequeno, na mão de cada um daqueles que estavam sendo arrebatados. E quando eu olhei para aquele cartão, tinha um número. E quando eu cheguei no céu, o anjo disse: deixa eu ver o seu cartão. Ah, a sua hospedagem é aqui, vamos. E ele foi. Quando chegou lá, ele olhou para a hospedagem dele e disse: nossa, é simples. Eu achei que seria algo maior, mas é uma hospedagem simples. E ele disse que o anjo disse para ele: não se preocupe, embora seja uma hospedagem simples, aqui no céu é tudo muito bom. Mas por que se contentar com aquilo que é muito bom, se na cabeça de uma pessoa que não se satisfaz com aquilo que Deus deu para ele, ele acha que pode ter mais? Por quê? Na cabeça de uma pessoa que não tem discernimento das coisas de Deus, ele acha que ele merece mais. Ele não se contenta com aquilo que Deus já deu para ele. Para ele não basta somente ter um talento de Deus para cantar. Ele tem que cantar e cantar e cantar, se possível, 3 vezes em um só culto. Porque a irmãzinha de uma vozinha de taquara rachada deve ficar calada, porque ela se encanta. Porque ele acha que o irmão tem que ficar no banco e é ele que tem que estar em evidência o tempo todo. Ele não se contenta com aquilo que Deus deu para ele, ele quer mais, mais, mais. É voraz, assim como Tiago. Jesus promete, ele diz: vamos usar nossa mãe para conseguir os melhores lugares desses 12 tronos. Chamaram a mãe dele, que era provedora, tinha bala na agulha. Fala com Jesus, mãe. Pede para ela que um à direita e outro à esquerda. Porque queria mais. Volta lá, Davi, naquele texto lá de Mateus capítulo 20, 24. Passa mais um, Davi. Olha o que isso gera. Thales,
Olha o que é que isso gera quando essas coisas acontecem no meio da igreja. Está lá, olha o que é que isso gera. E quando os 10 ouviram isto, ouviram o quê? Eles pedindo que queriam uma direita e outra esquerda. Olha o que aconteceu. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Sabe o que isso gera? Contenda. Sabe o que isso gera? Problemas. Sabe o que isso gera? Entristecimento. Pessoas que deveriam ficar vão embora, porque se entristece, porque vê que isso aqui não é uma igreja. É um campo de guerra. As pessoas se magoam, ferem-se e vão embora. Porque a proposta inicial, sabe qual que é? A proposta inicial? Venha. Porque aqui é um lugar de paz. Olha que paz. Não, aqui a gente, só para você ter uma ideia, se trata como irmãos. Venha que você vai ser muito bem recebido. Aqui nós somos irmãos. É assim? A proposta é essa. Então, isso, venha que aqui é um lugar de paz. É um lugar onde todo mundo se ama. É um lugar de irmãos. Aí o cara vem. Ele e a família dele. Aí quando chega aqui, aí as pessoas começam. Você sabia que aquele irmão ali, olha, e você nem conhece. Ah, rapaz, se você soubesse que ele, eu conheço muito bem. Cuidado com ele, cuidado com ele. E a pessoa vai o quê? Que negócio é esse, irmão? Não, isso aqui não é um lugar de paz. Aqui não é um lugar de irmãos. Que negócio é esse? Que problema é esse? Olha, tu tá vendo lá, olha lá. Olha o cabelo dela, olha lá, olha lá. Olha, tá vendo? Olha, olha. Olha o tamanho do bucho do Thales, olha lá. Aquele paletó como ficou esquisito, olha lá, olha lá. E as pessoas vão se entristecendo e vão sentindo o desejo de ir embora. Mas eu faço uma ressalva aqui. Frouxos. Pastores frouxos. Que não exercem seu ministério como deveria. Pastores frouxos. Que tratam as coisas de Deus como se fossem deles. Eu acho interessante. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Olha aqui. Os obreiros, por favor. Está ali o presbítero Natanael, o David, Tadson. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? Qual era o discípulo que Jesus amava? Que se reclinava sobre o peito de Jesus. Quem era? João. João, na Bíblia, é o discípulo a quem Jesus amava. Se reclinava sobre o seu peito. Jesus sentia a ternura do amor de João. Era. Mas quem foi que Jesus colocou para liderar os 12? Quem foi? Pedro. Por quê? Por que Jesus ama João, mas na hora de colocar para liderar, colocou Pedro? Por quê? Me respondam, por favor. Eu vou dizer para vocês por quê. Sabe por quê? Porque Jesus não escolhia ninguém por causa dos seus sentimentos. Não, eu vou escolher isso aqui porque esse aqui é do meu coração. É assim que os caras fazem hoje, né? Não, esse aqui é da minha cozinha, lá de casa. Esse aqui é do meu coração. Não, Jesus vai lá dizer, eu vou escolher para colocar em suas funções, dada a sua, o quê? Capacidade. Eu soletrei para você. Jesus não escolhia dado aos seus sentimentos, ao seu relacionamento pessoal e interpessoal com ninguém. Ele colocava segundo a sua capacidade. Às vezes a pessoa tem capacidade, mas é um problemático. A irmã Laila, que é a líder das irmãs, guarda isso, é uma lição para a senhora, que está liderando. Às vezes a pessoa tem capacidade, mas é problemática, desequilibrada emocionalmente, fere os outros. É melhor pegar uma pessoa mais simples, mais humilde, treinar ela, e ela vai dar bons frutos da obra de Deus, do que pegar uma pessoa que só quer honra, só quer estar sentado à direita e à esquerda,
tomando lugar de primazia, sem ter a humildade de reconhecer o quê? De que o lugar, Thaleson, que nós estamos é mais do que nós merecemos. Sem reconhecer de que o lugar que o Jesus já nos trouxe e já nos colocou é muito mais do que nós merecemos. E a senhora está sentada e se batizou e está ceando. Já louvou aqui, não já? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Foi. Ficou feliz uma vez? Para dar a oportunidade para ela domingo, rapaz, para ela cantar de novo. Agora escute aqui, minha irmã. E aonde a senhora está, tá bom, não tá? É um lugar ideal para o seu crescimento, não é? E vai crescer para a glória de Deus. Vai crescer para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para apagar a luz de ninguém, não. Nós não estamos aqui para dizer, não, você não pode. Esse tempo passou. O tempo da graça de Deus é para aqueles que são usados por Deus. Você já viveu debaixo dessa tirania? Então, pregou, não agradou, põe o pé em cima. Agora vai ficar no banco, miserável. Não é Deus do ministério de ninguém, David. Não haja assim, meu filho. Deus te colocou aqui foi para ligar as pessoas, conectar as pessoas. Vocês já perceberam? A Bíblia diz assim, muitas referências, eu pesquiso, no próximo culto eu trago. Eu sou o Deus de, o quê? Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, o nome de Abraão, vocês sabem que nome era antes do Senhor mudar? Vocês sabem qual era o nome? Abrão. Não era assim? Isaque foi o nome que o próprio Deus escolheu antes do seu nascimento. O Senhor disse, o nome dele será Isaque. De Jacó, não. Jacó também teve que ser mudado. Vinha da casa de Labão, encontrou com o anjo em Peniel. O anjo tocou a juntura da sua coxa. Ele passou o vale de Jaboque castigando. E o anjo disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os anjos e prevaleceste. Escute isso aqui. Mas depois disso, a Bíblia sempre chama Israel de Jacó. Não pegou, parece que o nome não pegou. Já perceberam isso, Thales? Parece que o nome não pegou. O Senhor disse, vai ser Israel. Abraão pegou, mas de Jacó não pegou. A Bíblia toda, até lá em Hebreus, é falado Jacó e não Israel. Por quê? Porque o Senhor não se envergonha das nossas fraquezas. O Senhor sabe, escute, que daqui a 10, 15 anos nós vamos cometer um pecado, assim como sabe que vamos pecar amanhã. Mas o que é que ele faz com o Thaleson? Um dia antes do seu pecado. O que é que Deus faz comigo, irmã Lorena? Um dia antes da minha queda. Sabe o que é que ele faz? Ele me usa. Ele deixa a irmã Laila cantar. Antes dela querer quebrar o pato na cabeça do David. Um dia antes ela canta, louva para Jesus, adora Jesus Cristo, exalta Ele. Um dia antes dela querer quebrar o prato na cabeça do David. Deus usa ela com graça, com poder, com unção. E amanhã lá está ela, o dia amanhecendo, ela com um pratão, vem cá. Mas Deus usou. Um dia antes da minha queda, de eu cair, me quebra todo, o Senhor me leva no púlpito, me usa como nunca, e eu prego e a graça de Deus cai. O povo adora Deus. Por que Ele faz isso? Porque Deus não se envergonha da nossa natureza fraca. Ele nos usa mesmo assim. Mesmo sabendo que amanhã nós vamos cair, Ele nos usa mesmo assim. Ele não se envergonha. Ele sabia que Davi ia cair, mas Ele disse, eu encontrei o homem segundo o meu coração. Ele sabia que Abraão ia mentir por 2 vezes, mas Ele disse, tu serás chamado de
pai da fé, tu serás conhecido. Ele sabia do pecado de cada um, e mesmo assim, ele nos chamou. Ele não hesitou em nos chamar, ele nos chamou mesmo assim, conhecendo as nossas fraquezas. Somos nós. Isso é coisa nossa. Não quer nada com Deus. Olha aí, tá vendo? Não quer nada com Deus. Fazemos o papel de Pilatos achando que estamos fazendo certo. Eu lavo as minhas mãos, eu não faço mais nada, como se nós tivéssemos capacidade de dizer quem é e quem não é que deve fazer parte do reino dos céus. Está errado, meu irmão. A igreja, a eclesia, o tirados para fora, ele é estabelecido, ela é estabelecida para juntar, para ligar as pessoas e não para afastar. Um dos pecados da carne, por sua vez, é facção. Sabia disso? É obra da carne. Não adianta que o camarada que ele vive dominado pela facção é uma obra da carne, essa pessoa é uma pessoa espiritual. Não é. Facção. Para você entender bem, PCC, Comando Vermelho, facção dentro da igreja. Qual é a minha diferença para você? Qual é a diferença sua para mim? Será que eu tenho alguma coisa? Deus distribuiu dons e talentos. Mas isso não me dá o direito de dizer para a senhora, por exemplo, que a senhora tem menos valor. Ou dizer para aquela minha esposa que ela tem menos valor. E dizer que por isso ela não vai isso e não vai aquilo. Não! Nós estamos aqui num treinamento. E nós não vamos parar. Vamos continuar treinando e executando a obra de Deus até que Ele venha. Quem quiser se preocupar com os tronos, que se preocupem. Não se preocupe com os tronos. Se preocupe com a sua salvação. Nós já pregamos aqui sobre Filipe. Pedro, Thaleson pregava para as multidões. Filipe pregava para um. Pedro está no dia de Pentecostes. Eu disse isso aqui pregando para uma multidão. E uma multidão aceitando a Jesus Cristo. E de longe está Filipe olhando e dizendo: fui eu que levei ele a conhecer Jesus. Uma pessoa. No dia lá da transformação, da multiplicação, melhor dizendo, dos pães e peixes, ninguém tinha solução. Filipe chegou e disse: Senhor, tem um moço aqui. É um mocinho, 5.000 pessoas, tem um mocinho, 5 pães, 2 peixes. Foi Filipe, uma pessoa só, que resolvia problemas grandes. Existem coisas no teu ministério, Thaleson, que tu faz e que eu nunca vou fazer. Existem coisas no meu ministério que eu faço que você nunca vai fazer. Mas nós nos completamos exatamente por causa disso. E o meu ministério depende do teu. E o teu ministério depende do meu. Eu dependo do louvor que as irmãs cantam. Eu estou ali com essa voz rouca de quem não canta nada. Mas quando elas cantam, eu sinto uma alegria de Deus no meu coração. E digo: por que eu não canto assim? E às vezes elas sentadas aí no banco, elas dizem: eu não dou conta de pregar desse jeito. Mas nós nos completamos como corpo de Cristo. E glorificamos a Ele. Vira para o seu irmão e diz assim, se você puder: não seja um emocionado. Diz isso. Não seja um emocionado, não. Não haja, não trabalhe para Jesus Cristo com emoção, não, irmão. Trabalhe com os pés no chão, com raízes profundas. Não seja um emocionado, não, rapaz. Emocionado, Thaleson, morre de medo das coisas. Emocionado se sente ameaçado por qualquer coisa. Emocionado é inseguro das coisas que Deus deu para ele. Mas o crente que tem certeza daquilo que Deus chamou,
ele sabe que aquilo que Deus deu para ele, ninguém pode tomar. Para concluir, um dia, o pastor Manassés, ele ordenou um grupo de 5 pastores, com ele 6, para pregar uma mensagem na igreja onde ele é pastor. E o tema da mensagem era o que leva uma igreja ao fracasso. Eu preguei uma mensagem, eu fui um dos pregadores, eu preguei uma mensagem falando que o que leva uma igreja ao fracasso é quando a igreja perde a alma, a sensibilidade. Quando o texto nos diz assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma, ela é a parte sensível do corpo. É pela alma que você sente as coisas. Você sente o cheiro, você sente o frio, você sente o calor, o prazer pelas coisas, pela comida. É pela alma. E a alma é o que conecta o corpo ao espírito. Quando nós perdemos a alma, nós perdemos a conexão, a sensibilidade das coisas. E se existe uma coisa que é capaz de roubar a alma do homem, sabe o que é, David? Poder. Você dá poder para o camarada, Thales, você descobre quem ele é. Camarada humilde, dá poder. A grana também, né? A grana também dá poder. E aí o camarada já tufa o peito e já não quer mais reconhecer as pessoas em sua volta. É isso? Pode soltar aí. E aí, isso tira a sensibilidade, a parte humana da pessoa. Eu preguei essa mensagem. Quando terminou, a igreja, depois vocês pesquisem a igreja. São Sebastião da Boa Vista, Assembleia de Deus, uma igreja imensa, imensa. Ele está em São Sebastião hoje, nesse tempo estava em Brasil Novo, outra igreja grande. Terminou de pregar, ele foi em casa no outro dia de manhã cedo e disse assim para mim: Pastor Sócio, você se lembra quando nós fomos consagrados? Eu disse: lembro. Nós fomos consagrados tudo numa época só. E eu via você pregando muitas vezes, e você nem sabe. Eu dizia bem assim: um dia eu quero pregar que nem o Sóstenes prega. Não foi aquele que ele disse isso? Um dia eu quero pregar que nem o Sóstenes prega. Aí eu fiquei ouvindo aquilo de caramba, eu não estou ouvindo isso de alguém, de um qualquer, eu estou ouvindo isso de um mega pastor de uma igreja grande, 40 congregações. O camarada é um exímio pregador da palavra de Deus. Eu estou ouvindo isso desse camarada, eu sou um ninguém, rapaz. E eu achei muita humildade da parte dele dizer isso. Não porque era para mim, mas porque isso revelava que o camarada não almejava tronos, não, irmão. Ele queria somente ver a obra de Deus sendo feita. Eu me alegro que o Thales está aqui, porque também prego. Natanael está aqui, também prega. O David, ele não tem que pregar, ele tem que dirigir. Mas prega. Mas podem pregar, podem trazer ensinamento se quiserem. Isso para mim não me diminui em nada, em absolutamente nada. Ainda bem que o Thales está aqui, que vai nos ajudar e prega a palavra de Deus. Aos domingos, no dia que ele quiser, no dia que o dirigente da congregação sentir a vontade. E isso não me diminui em nada. Sabe por quê? Porque eu não me preocupo com tronos. Porque eu vou chegar no céu, para mim tá bom demais. Porque como disse o anjo para o pastor Gilberto no sonho, no céu é tudo bom. Aleluia. E nós vamos nos ver lá na glória. E quando nós chegar lá, nós vamos dizer, se vocês se lembram daquele calorzão, daqueles cultos lá em Hartford, naquela igrejinha lá, naquele alto.
Pois é, nós estamos agora aqui no céu, porque o Senhor Jesus nos trouxe e nós nunca nos preocupamos com os tronos. Que Deus em Cristo nos abençoe. E se a igreja está feliz, diga glória a Deus.